Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Essa saudação é já praxe, porque vocês chegam e sabem que a qualquer minuto na TV Passo Fundo você vai saber tudo sobre saúde. Dá uma olhadinha do meu lado, aquela pessoa que já é mais que cadeira cativa, ele já é o dono da TV Passo Fundo, porque nós não vivemos mais sem o Dr. André Kuhn aqui, né, doutor? A gente brinca com respeito aos proprietários da TV, mas o doutor faz parte já, com certeza, doutor, dessa história aqui. Sim, eu me sinto bem aqui, eu gosto de vir, gosto de conversar e eu tenho feedback dos meus pacientes falando que assiste, que vem, então eu gosto de vir aqui. E vai longe, em 47 municípios. Por isso a gente vai agradecer aos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Doutor, então hoje, olha, este assunto aqui é muito importante. Porque a longevidade está mais do que, digamos, longínqua. Gostou dessa palavra? Porque hoje em dia a pessoa mais velha mesmo está lá nos seus 80 e tantos, 90 anos. O senhor sempre traz casos de pessoas que estão buscando os seus cuidados e umas histórias muito bacanas, né? Como é que estão esses pacientes? Como é que estão essas pessoas maravilhosas de 80 para cima? A gente cada vez se depara mais, né, com as pessoas octogenárias e nonagenárias, e até pessoas centenárias, né? Eu tenho pacientes centenários e que eu já operei em décadas antes deles como octogenários, e hoje eles estão vivendo bem graças ao procedimento porque deu qualidade de vida. O que a gente quer abordar e conversar um pouco hoje? É o perfil de pessoas que entre 80, 90, ou um pouco mais de 90 anos, muitas vezes elas têm dores, têm limitações funcionais, mas elas têm uma lucidez muito boa. São pessoas que têm a biologia de vida preservada. E as fisicamente têm algumas deteriorações, têm alguns problemas articulares que as limitam. E essas pessoas, elas precisam ser bem assistidas e acolhidas. E a medicina hoje ela pode oferecer muita qualidade de vida. E é um perfil de cada vez mais frequente. O Rio Grande do Sul é o estado mais velho do Brasil. Nós vamos ter uma inversão da nossa pirâmide, em que é estimado para daqui entre 20 a 30 anos nós temos uma inversão na pirâmide, ou seja, vai ter mais pessoas acima de 60 anos de idade que abaixo de 18 anos de idade. Então, essas pessoas que têm menos de 18 daqui a um tempo, elas provavelmente não terão ninguém para cuidar delas quando elas tiverem seus 70, 80, 90 anos. Nossa. Por quê? Porque essa natalidade baixa vai refletir nos serviços de assistência muito baixa. Então o Rio Grande do Sul vai ter que importar mão de obra para ter mão de obra. Já pensou? E isso é um problema sério. Então se a gente não começar a mudar conceitos e a melhorar algumas coisas em relação a como lidar com o perfil do paciente octogenário e nonagenário, nós não estamos nos preparando para o futuro. E o futuro é amanhã, ele está aí, né? Muito rápido. E essas pessoas estão batendo a nossa porta, elas estão exigindo soluções, elas querem sair, elas querem ter autonomia. A gente aprende muito com as pessoas. O consultório, para nós profissionais, ele é um aprendizado constante. As histórias de vida nos ensinam e nos desafiam a melhorar as nossas condições técnicas para dar condições de qualidade, de resolução com procedimentos para esse perfil de pessoas. Então, esse tema que eu trouxe hoje para a gente abordar aqui é um tema que desafia nós profissionais na área da ortopedia cada vez mais, né? E o joelho bastante, né? O joelho está no meio de um caminho que é fazer as pessoas caminharem, se mexerem, terem uma mobilidade, né? Então, o joelho junto com a articulação coxofemoral, que é o quadril, é muito comum patologias artrósicas, desgaste e as necessidades, muitas vezes cirúrgicas ou não, mas de tratamento, né?
E a abordagem multidisciplinar, entender a necessidade dessas pessoas, entender que elas têm na sua autonomia o grande valor da sua vida. Elas não têm medo em si da morte, elas têm medo de depender das outras pessoas. Verdade. Então, quando a gente escuta a história de vida delas, a gente vê pessoas que estão ainda cheias de energia, de que querem viver, mas ao mesmo tempo têm medo de viver. Medo por quê? Porque elas dependem de ajuda. E o profissional, ele tem que acolher, ele tem que estender a mão. Então, o perfil do idoso e o perfil, muitas vezes, da família que tem que trabalhar, cria um vácuo de ninguém olhar para essa pessoa. E ela fica desassistida, fica isolada em casa, na frente de uma televisão, não fazendo uma atividade física. Então, é como que a gente tem que abordar? A primeira coisa, tem que dar mobilidade, tem que dar atitude. Mas como que eu vou deixar um idoso sair sozinho de casa? Com todo o mundo cruel que existe aí fora. Então, é como proteger, como criar grupos de atividade física funcional, ao mesmo tempo, pessoas que se importam com essas pessoas que estão, às vezes, abandonadas. E as pessoas precisam, né, doutor? Elas não podem viver dentro da sua casa só, elas precisam do sol, do movimento, no exercício que o senhor fala, e esse convívio que melhora com certeza a mente. Então é muito importante. Então, assim, a primeira abordagem que a gente tem que ter é como motivar essa pessoa a fazer atividade física. Então eu tenho que ter uma abordagem para estadiar. E ao mesmo tempo, eu sempre gosto de usar uma expressão que é que estrada que encontra-se de momento o paciente. Ele está numa estrada que ela tem um caminho sem curvas, sem interrupções, ou ela tem uma doença que vai interromper o ciclo fisiológico dela e precisa de um tratamento mais agressivo, que teoricamente seria uma cirurgia, ou não. Então a gente precisa mapear a evolução da doença. Todas as doenças, a gente sabe qual é a cronologia evolutiva dela. Então, quando a gente conversa inicialmente, a gente faz um mapa evolutivo das principais articulações e o que vai ocorrer ao longo do tempo. E com isso a gente consegue, às vezes, antecipar condutas prevendo a dificuldade futura num envelhecimento maior. Então, a medicina hoje ela é de conversa, é de entendimento. Condutas, orientações e mais informações com o doutor a seguir. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde com o nosso Dr. André Kuhn. Já sigam nas redes sociais, @Dr. André Kuhn. Doutor, a gente falando dessas pessoas que estão cheias de vida após os 80, 90, e o senhor falou em 100 anos que o senhor já atende. E aí?
o que fazer para essas pessoas não terem medo de sair, manter a sua vida ok, falar sobre cirurgias, sobre os cuidados com o joelho, aquelas dicas, ou melhor, o senhor dá orientações acerca desse sistema que é tão importante do nosso joelho e também todo o paciente. Bom, o que é o mais importante? Nós temos que manter a nossa gasolina. O que é a gasolina das pessoas? O músculo. Então, o principal estímulo é a atividade física. As pessoas não podem deixar a dor dominar elas. A dor e o medo, né? O medo de cair, porque elas começam a ter incapacitação física funcional, e o maior medo delas é cair, porque elas têm insuficiência de se manter em pé. E quando a gente faz esse diagnóstico da insuficiência física, nós precisamos realmente alertar do risco de queda. Então tem que programar toda uma evolução de reabilitação. Tem que explicar, é importante às vezes ter um familiar junto para entender. Por que o familiar? Entender porque se essa pessoa cair e se quebrar, ela carrega consigo, com a fratura, uma morbidade pela fratura muito alta. Então uma fratura no idoso é altamente mórbido. Um procedimento eletivo programado num idoso é de muita baixa morbidade. Então nós estamos com coisas completamente opostas, né? Então é muito mais fácil eu avaliar, estadiar e programar um procedimento eletivo que a pessoa está apta a fazer, porque ela fez exames pré-operatórios e disse não, você pode fazer a prótese porque cardiologicamente, clinicamente ela está apta. O risco é baixo. O risco de uma fratura é muito alto num procedimento de urgência. Uma quebra com uma fratura de quadril, uma fratura de fêmur é muito alto. E isso tem que ser entendido. Então, o que a gente tenta evitar? Primeiro, que essa pessoa não caia. Que ela tenha uma suficiência de massa óssea. Ver como é que está a questão de vitamina D, a atividade física, se ela faz suplementações, se ela tem uma densitometria, se ela tem osteoporose ou se ela tem uma osteopenia. E aí estimular a fazer exercícios numa escala evolutiva. Exercícios mais leves para exercícios mais forçados. Fazer um pilates, fazer uma hidroginástica, ir numa academia. Muitas vezes as pessoas podem comprar uma bicicleta ergométrica, eu recomendo muito, eu devo ser o maior propagandista de bicicleta ergométrica, porque eu receito muita bicicleta. A minha mãe gosta muito. Porque ela é uma atividade fácil de ser feita, você põe na frente de uma televisão, fica assistindo, começa um pouco, vendo a novela, faz um pouco de manhã, faz um pouco de tarde, um pouco de noite, vai pegando resistência física. Como é que uma pessoa de idade regula a bicicleta? Carga leve, ela coloca o banco na altura do quadril e aí isso vai adequar a mobilidade do joelho. Ela senta na bicicleta e começa a pedalar a bicicleta no seu ritmo, progressivamente. Isso vai desenvolver resistência aeróbica, vai estimular o coração, vai vascularizar a periferia e vai devagarzinho constituindo uma suficiência física. Esse ganho de massa muscular vai se transformar em serotonina e endorfina injetado, melhorando o humor, melhorando a disposição, regulando o sono, melhorando o apetite, e a pessoa começa a ter vontade de sair de casa. Então a bicicleta ergométrica que está dentro de casa vai botar para fora, porque essa pessoa vai ter substâncias endógenas que vão melhorar a vontade de viver. E aí ela vai sair, vai fazer um pilates, vai numa academia, fazer um pouco de musculação. Às vezes as pessoas se sentem constrangidas do ambiente entre muito jovens com idosos. E a gente vê cada vez mais pessoas de idade no meio dos jovens nas academias. Mas tem muitas academias que têm programas hoje já feitos para pessoas mais idosas. A gente tinha aqui em Passo Fundo, um tempo atrás, uma academia que era só para idosos, com aparelhos programados para idosos. Mas a maior parte das academias estão bem equipadas em equipamentos e educadores físicos já com um olhar para o idoso, de atenção, de carinho, né? E as pessoas gostam desse acolhimento. Isso é muito terapêutico. Por isso que né? na sua equipe tem fisioterapeutas, né, doutor, e nutricionistas. E as pessoas que saibam orientar. Então a gente encaminha, a gente orienta. Hoje os endócrinos, né, os nutrólogos, os cardiologistas, Exato. todo mundo trabalha estimulando as pessoas a fazerem atividade física.
E nós, ortopedistas, podemos, muitas vezes, com procedimentos que são infiltrações, são procedimentos analgésicos, medicações que tiram a dor, melhorar a qualidade de função da articulação. Mas tem situações em que a articulação já gastou, ela está estragada, ela não funciona mais. E a partir dali, aquela dor limita e a pessoa começa a perder drasticamente do seu patrimônio muscular. E se coloca numa situação de risco e a gente tem que saber estimular aí o preparo numa condição cirúrgica. Então, mesmo uma pessoa batendo a casa dos seus 90 anos ou mais, ela pode sim ser submetida a uma cirurgia eletiva. Basta programar e se organizar. A gente acompanhou daquele senhor de 80 e alguma coisinha, né, doutor? Sim. Eu tenho bastante paciente... O senhor tem notícia dele agora? Sim, tenho. Eu vou fazer o outro joelho dele agora. Viu? Faz quantos meses que a gente teve lá? Provavelmente eu devo fazer agora em dezembro ou janeiro o outro lado. No mesmo ano. Eu operei um amigo dele, tirei os pontos hoje que usou o mesmo andador que ele usou. Nossa, chega então, de as andador. pessoas elas vão se repassando, né? Às vezes o próprio andador, né? Então, isso são as histórias de vida, né? Ontem mesmo eu fiz uma senhora que vai fazer 93 anos de idade e hoje ela está no seu primeiro pós-operatório levantando a perna com uma vontade de viver. Isso. Então, isso impressiona a gente. E ela disse, olha, eu sou apaixonada por orquídeas. Minha vida é cuidar de orquídeas. Eu tenho no lado da minha casa um terreno, ela mora em Santa Catarina, e ela disse o seguinte, olha, eu tenho 1000 orquídeas. E eu sou compulsiva em comprar orquídeas e ter orquídeas. Será que eu vou poder agora voltar a cuidar delas? Né? E ela já tem programada 2 viagens para fora do Brasil, uma em fevereiro e outra em março. E a filha ontem veio me dizer, doutor, será que ela pode ir? Eu falei, ela deve ir, porque isso é vida. 93. E dando exemplo. Voltamos daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco, a gente sempre quer ouvir as orientações do doutor, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Doutor, longevidade com saúde, sem dor. É possível. E eu gosto de uma frase que eu digo para as pessoas, né? Eu digo em aula ela, e digo principalmente no consultório. Se você não está planejando fracassar, você está. Então, o que é lidar com uma pessoa octogenária, nonagenária ou centenária? É planejamento. E muitas vezes, o que a gente vê na história dessas pessoas? Elas não planejaram muito, mas elas viveram bastante. Mas o que elas têm de diferente, essas pessoas mais idosas? Elas sabem levar a vida numa boa. Elas não são tão estressadas, elas têm uma alimentação às vezes boa, às vezes ruim, razoável, mediana, tem de tudo, né?
mas todas elas têm o mesmo medo, depender dos outros. Todas elas, em algum grau, a maioria delas, dependem do suporte da família. Então, família, olhem os seus idosos. É extremamente importante ter um idoso na família. Nossa. Por quê? Se você tem uma criança pequena e está lá brigando para ele estudar, para ele fazer o tema, para ele ir na aula, para ele ter uma profissão, ele precisa olhar para cima, enxergar o vô, a avó, o bisavô, a bisavó, talvez uma tataravó, e entender que ele pode chegar lá. Então, o papel do idoso na estrutura da família é muito importante, porque ele é a luz da condição de vida. Se a gente olha e não vê ninguém, por que eu vou ralar? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que estudar? Se eu vou ter uma vida curta, eu quero aproveitar a vida. E essas pessoas passam uma história de vida para os mais novos, que por si só, aquilo tem um patrimônio cultural, intelectual, emocional, educativo fantástico. Então, é a joia de uma família, é o idoso. E ele tem que ser cuidado. E às vezes as pessoas esquecem. Por quê? Porque eu não tenho tempo, eu trabalho. Então, acompanhar o seu pai ou sua mãe numa consulta, o seu avô, a sua avó, é uma demonstração de carinho. Por quê? Porque a gente vai entender a necessidade. Eles abrem a alma deles para a gente no consultório, contam suas histórias de vida, eles dizem aonde que está apertando o sapato. Às vezes a dificuldade econômica em ter que pedir ajuda porque eles são aposentados e ganham um salário mínimo. Eles às vezes não têm o dinheiro para pagar uma academia. Porque daí eles perguntam, mas quanto custa o remédio? Quanto custa tal coisa? Sim. Quanto custa? Ah, mas eu não vai dar. E aí, quanto custa um cuidador para cuidar um idoso acamado? Isso tudo a gente tem que conversar. É triste, né? É triste, mas faz parte dessa conversa com o paciente e com a sua família no consultório. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de personalizar, de individualizar a assistência. E aí o medo. Quando entra uma cirurgia, às vezes tem um gasto, o procedimento nem sempre é tão barato, ele tem um custo financeiro. Mas o custo, às vezes, da doença é muito maior que o custo do investimento em resolver a doença. E aí a gente tem que fazer as contas com as pessoas, explicar, motivar, faz uma avaliação pré-operatória, pede para o cardiologista fazer uma avaliação, faz, às vezes, uma avaliação nutricional, né? Porque às vezes estão desnutridos, tem que melhorar a alimentação, tem que diminuir um pouco o peso, mas reabilita previamente dentro da dor e vai lá e faz um procedimento programado. Ele é exitoso na grande maioria das vezes. O que não é exitoso? É essa pessoa tropeçar dentro de casa, cair e fazer uma fratura. O senhor já falou também de preparar a casa. A casa tem que ser preparada. Então essa conversa, botar barras, as pessoas entender que se elas levantarem de noite, tem que acender a luz, tem que levantar devagar. Às vezes eu digo, olha, é muito mais fácil limpar o xixi, que não deu tempo de chegar no banheiro, do chão, e trocar de roupa e tomar um banho, do que juntar você quebrado no chão. Nossa. Então a gente tem que falar isso. O médico tem que tocar nas dores. A gente não precisa provocar dores, a gente tem que acalmar as dores. E o senhor verifica todo o histórico da vida, como ele está, como ele vive, para orientar, né, doutor? E para mudar. A gente tem que ser um agente de transformação de qualidade de vida. Então, a consulta, ela é uma consulta que a gente sai bem aliviado, a gente sai feliz, porque as pessoas se sentem gratas. Elas viram valor naquele atendimento e preocupação. E aí o familiar, ele também entende, ele traz outros familiares, ele replica a conversa. Não é raro, às vezes um familiar pedir, doutor, posso gravar essa consulta para mostrar para os meus outros irmãos a nossa conversa? Então eu permito, por quê? Porque isso replica, faz o entendimento e dá o suporte emocional para a pessoa mais idosa realmente aceitar e fazer o procedimento.
e marca elas, né? E elas ficam contentes, né? Então essa senhora que eu falei de 92 anos, ela nasceu no Natal, o nome dela é Natalina, né? Em homenagem ao dia 25, ela vai fazer 93 anos agora, dia 25. E eu operei ela, e ela é uma pessoa cheia de energia, cheia de vida. Então isso é um exemplo. E hoje levantando a perna. Eu tenho uma outra paciente que ela mora sozinha, ela fez 100 anos esse ano. Nossa. Eu operei um joelho dela com 87 anos, outro com 89 anos. Na época, a filha, que é dentista, ela tinha medo, porque ela tinha um pouco de... Ela é cardiopata, e um pouco de insuficiência renal. E eu disse, olha, a gente pode ter complicações com a cirurgia, mas de certeza ela vai se complicar se ela não fizer a cirurgia. Vai piorar. E ela fez um joelho, ela pediu para fazer o outro, e hoje ela já tem 100 anos de idade. Então, e aí eu sou bem conhecido da família, eu digo, olha, ela ganhou talvez 1 ou 2 décadas de vida a mais por ter feito o procedimento, porque ela é autônoma, e agora ela continua morando sozinha com 100 anos, lúcida, e a filha fez ela comprar um apartamento, se mudaram, no mesmo andar, as duas moram de porta a porta. Ótimo. Mas ela mantém a sua autonomia, Claro. com uma cuidadora que vai de dia e ela de noite continua morando sozinha. Então, assim, isso pra gente são as histórias de vida que nos motivam a gente ter uma abordagem terapêutica de lidar com esse perfil do octogenário e nonagenário. E a gente se surpreende, porque a resposta pós-operatória deles é tão boa quanto melhor que às vezes o sexagenário, né, que às vezes a gente acha que é jovem e às vezes se complica em relação a esse perfil de pessoas. Então, doutor, o recado para a família. Acompanhe e assista, cuide do seu idoso. Um olhar para que as pessoas sigam junto com a gente mais saudáveis. Um olhar de coração. Muito importante. Isso faz bem para a alma, para o corpo. E para a consciência. E para a consciência. Voltamos no próximo dia, doutor. Até mais. Até.